evolução dentro da sistemática. E inicialmente ela foi utilizada mais pelos zoólogos e a partir de 1970 os botânicos, principalmente nos Estados Unidos, começaram a adotar a cladística. E lá por 1980 a cladística começou a tomar mais força entre os botânicos e foi crescendo muito rápido desde então. Então, a cladística é um método sistemático que visa produzir um sistema de classificação caracterizado por grupos monofiléticos, codificando caracteres, aplicando o critério da parcimônia. Tá? Então, explicando melhor, né, traduzindo um pouco isso para uma linguagem mais simples, a cladística ela é basicamente uma metodologia que analisa os dados filogenéticos de forma mais objetiva, né? Ela vê a evolução de uma forma ordenada, a partir das transformações dos caracteres, né? No caso, podem ser morfológicos, inicialmente eram só morfológicos, né, utilizados, depois caracteres do DNA também, né, de um estado ancestral, que é chamado de plesiomórfico, para um estado, né, derivado que é chamado de apomórfico. Então, o principal fator da cladística, né, que sendo um método mais claro e passível de reprodução, pesquisadores diferentes podem chegar ao mesmo resultado, né, de classificação a partir da replicação do método. Então, transformando uma ciência mais, enfim, né, passível de ser confirmada através de uma metodologia. Bom, além disso, né, então a cladística ela vai se basear na mudança dos estados de caracteres ao longo da evolução. Então, buscando sempre as novidades evolutivas, que são as sinapomorfias, né? Então, as novidades evolutivas compartilhadas por um grupo, né, de taxons. Bom, então, o princípio da cladística é que a prova da relação, né, filogenética entre diferentes táxons é fornecida somente quando eles compartilham os mesmos caracteres, isto é, as sinapomorfias. Bom, então, bem-vindos à aula de hoje. A gente vai falar sobre é, cladística, o início dos estudos, né, filogenéticos em plantas a partir da cladística e logo depois, então, né, continuaremos falando sobre, aprofundando, né, ainda hoje sobre o emprego de caracteres moleculares, né, dentro da biologia molecular para análise da sistemática, da relação evolutiva entre as espécies de plantas, no nosso caso. Né? Mas é claro que sempre a base de tudo isso, né, de qualquer trabalho em sistemática, ela vai ser a taxonomia. Então a gente precisa sempre de uma boa taxonomia, e isso vai estar acima, né, de qualquer qualquer metodologia nova que surja, né? Não digo acima, mas ela vai estar mais abrangente, né? Porque a sistemática molecular ela está dentro de um estudo mais abrangente de sistemática e é importante que a gente tenha um bom conhecimento da taxonomia desse, né, do grupo que a gente está analisando, da morfologia do grupo que a gente está analisando. Isso sempre é o que vai nortear a descrição de uma espécie ou a circunscrição de um táxon, né? A gente precisa ter caracteres muito bem visíveis, né, de fácil reconhecimento para a identificação das espécies estabelecidas. Bom, então, né, todo trabalho que envolva a sistemática molecular
ou a cladística, enfim, né? Se a gente for pensar sistemática molecular, né, já com DNA, a gente sempre vai ter a coleta em campo, e a coleta em campo é a mesma coleta realizada para coleta de espécimes para o herbário. Então, normalmente, a amostra ela vai ficar condicionada, né? Eu já vou falar então sobre armazenamento também. Ela fica condicionada em embalagens e guardada em sílica gel, né? Então a gente vai ter uma prática onde eu vou mostrar isso para vocês. E a gente tem então o mesmo número da minha coleta, né, que eu fiz, coloquei na caderneta de campo para ir junto com o material para o herbário. Também esse mesmo número vai na embalagem onde a minha amostra, né, para extração de DNA está guardada. Então eu vou escolher uma folha íntegra, uma folha que não esteja machucada, que não esteja comida, que não esteja fungada, para não correr o risco de estar daqui a pouco sequenciando o DNA de outra coisa que não é a planta em si, né? Então, então essa folha, eu vou retirar a nervura central da folha, rasgando mesmo, né? Para evitar que essa parte da planta que tem muita água cause muita umidade ali dentro, né, da minha amostra. Então eu arranco a nervura central, pecíolo, deixo ali o tecido foliar mesmo. Se a folha também não tem uma nervura central muito proeminente, não é necessário. E aí esse material fica armazenado em sílica gel, né? Enquanto que as amostras do herbário, né, vão lá para dissecar, enfim, e vão para a coleção. As amostras de DNA elas vão ficar armazenadas então na sílica e elas podem depois ser removidas, né? Mas o ideal é que seja mantido então, se remover da sílica, que seja mantido em congelador, tá? Em freezer. Bom, depois do laboratório se faz a extração do DNA e a gente vai ter também uma prática mostrando um pouco mais detalhado como que acontece isso. E aí, depois a gente passa, né, pelas reações de PCR, né, que são as reações em cadeia da polimerase. Imagino que vocês também já estudaram um pouquinho sobre isso nas outras disciplinas relacionadas, biotecnologia, enfim, né, mas a gente vai também abordar aqui, né, do ponto de vista da sistemática, como que a gente utiliza essa técnica, essa metodologia. Então, a gente vai sequenciar, né, partes desse DNA, não é o DNA inteiro. Se eu sequenciar o DNA inteiro, então eu estou falando de genômica, mas a maioria dos trabalhos ainda hoje trata, né, do sequenciamento de partes do DNA. Então, o PCR já é feito para sequenciar algumas partes do DNA, sejam genes, sejam espaçadores intergênicos, enfim. Eu coloquei alguns exemplos. E, então, né, esse material ele é testado num gel, né, com um marcador específico, né, após a extração e a amplificação do DNA com o PCR, como mostra nessa primeira imagem aqui, né? Então, cada coluna dessas aqui, ela inicia por uma cavidade, parte aqui superior, né? E a gente percebe um arrasto, né? E aqui uma mancha bem forte, né? Que está aparecendo com, na verdade, essa foto foi feita com um transluminador, né, ultravioleta que evidencia, né, o corante que é colocado, misturado junto com o DNA, para analisar se essas etapas, de tanto da extração quanto da amplificação da parte do DNA que a gente vai analisar, funcionaram e se estão de boa qualidade. Então, essa primeira coluna é a coluna de controle, né, onde eu tenho o tamanho das bandas definidas pela intensidade da cor, então para saber a quantidade de DNA que eu tenho aqui nas minhas amostras.
Aí, da esquerda para a direita, tem uma série de amostras que funcionaram muito bem, né? E aqui tem algumas amostras que não funcionaram bem, né? Então, para essas amostras, então provavelmente cada uma dessas era uma espécie diferente, é necessário, né, então repetir a análise, seja a extração, seja o PCR, depende de qual foi a etapa que deu problema, né, para então adequar as análises, os parâmetros, para a gente ter um DNA de melhor qualidade. E aí então a gente manda para o sequenciamento normalmente não é feito nos laboratórios aqui no Brasil. Claro que alguns fazem, né? Mesmo durante o meu doutorado cheguei a fazer no Senargem, que é a Embrapa de Brasília, mas normalmente a gente prepara essas amostras e manda para sequenciar numa empresa especializada em sequenciamento de DNA. E aí quando retorna para a gente recebe um material, né, num arquivo que vem semelhante a isso que a gente está vendo aqui na figura de baixo. Né? Então, é um como é que chama? Eletroferograma, né? Onde o leitor do sequenciador do DNA identifica pelos picos, tá? Pelo comprimento de onda dos picos, qual seria o nucleotídeo correspondente em cada posição, né, da região do DNA que a gente está analisando. Tá? E aí, claro, o computador, né, me dá, dependendo do programa que eu usar, isso já coloridinho para me facilitar a visualização. Porque eu tenho que muitas vezes analisar, muitas vezes não sempre, analisar caso a caso se o que eu tenho na sequência aqui em cima corresponde mesmo a o que eu posso observar na parte de baixo. Porque às vezes a gente tem algumas coisas incongruentes, né? Então, um pico que de repente eu considero que ele aparece aqui no C, por exemplo, em azul, né? E aí traz essa sequência de dois Cs, pode ser que daqui a pouco esse pico está mais forte ou menos proeminente. E ele estando menos proeminente, pode ficar na dúvida, né, se são dois mesmo ou um, enfim. Então a gente sempre faz uma checagem visual e manual, assim, bem trabalhosinha mesmo, né, dessas sequências para analisar a qualidade, né, delas e também se está tudo certo com a leitura, né, a sequência de DNA se está correta. Bom, e aí depois a gente pega essas sequências todas, né, e vai trabalhar com programas específicos que fazem o alinhamento das sequências para construir a nossa matriz, né, de dados. É isso que a gente tem aqui nessa imagem. Então, né, onde eu tenho aqui na esquerda o nome das espécies que estão sendo analisadas e aqui então a região do DNA, né, que também está sendo analisada com cada linha representando, né, a sequência que foi produzida para cada uma daquelas espécies, no caso aqui, né, cada uma das amostras. Então, essa matriz aqui que eu estou mostrando para vocês, ela foi feita no programa Mesquite, tá, que é um programa que se usa para organização de dados e análise simples de DNA. É uma possibilidade de programa que talvez a gente use, tá? Ainda não decidi, eu preciso decidir até a próxima semana qual programa a gente vai... Não, a gente tem mais tempo ainda. Daqui umas 2, 3 semanas que a gente vai passar para essa parte aqui. Então a gente tem tempo ainda para eu pensar qual é o programa que eu vou utilizar. Tá? Mas, enfim, esse aqui é um dos formatos, alguns são mais modernos, outros são mais simples, claro que os melhores são pagos, né? Então esse aqui é um gratuito e bom. Mas aí então, né, voltando a falar do Henning, que era lá a introdução da nossa aula, a partir, né, do estabelecimento da sistemática filogenética por ele, né, lá a partir de 1950, a gente teve uma mudança nos paradigmas, né, para vários campos da biologia, e a sistemática se tornou, né, uma ciência mais objetiva, né,
reproduzível, estatisticamente baseada, né, e que pode ser comparada, né, de forma mais adequada, a análise, né, de comparação da relação entre os organismos de uma forma mais comparativa e justa, né, quando a gente compara caracteres que são homólogos, se a gente estiver pensando no DNA, na maioria das vezes, né. Isso em relação à morfologia, claro que antigamente a morfologia era muito mais difícil de a gente saber quais eram os caracteres de mesma origem evolutiva e o que poderia ser fruto de evolução convergente. Bom, então a gente vai procurar as características, né, morfológicas ou de DNA que sejam informativas e que sejam derivadas, né? Então, ela sendo derivada e para ela ser informativa, ela tem que estar compartilhada por um grupo de organismos. Não adianta eu ter um caractere que seja derivado em uma só espécie, porque isso a gente vai caracterizar como uma autapomorfia, uma característica única daquela espécie. Mas ela não vai me informar sobre o parentesco, sobre a relação evolutiva com outras espécies, né? Então, na sistemática filogenética, a gente vai procurar sinapomorfias, que são os caracteres, né, derivados, caracteres apomórficos, compartilhados entre o grupo de organismos, né, o clado que eu estou analisando. E aí, claro, eu vou precisar sempre ter um grupo externo para fazer uma comparação e direcionamento, né, para a minha análise. Como é que eu vou saber o que é derivado, o que é ancestral, se eu não tiver um grupo externo? Então, eu tenho que selecionar um grupo que esteja próximo, mais ou menos próximo, que seja importante, influente para o grupo interno que eu estou analisando, mas que seja distante o suficiente para não ter risco de ele cair dentro, né, da minha análise se eu estiver, né, trabalhando com um táxon que nunca foi analisado filogeneticamente. Então ele tem que ser distante o suficiente para ele não ter risco de estar dentro do meu grupo objeto de estudo, né? E, enfim, isso. E aí, claro, então como resultado, a gente vai buscar os grupos monofiléticos, reconhecer, caracterizar os grupos monofiléticos, e só esses grupos monofiléticos é que serão reconhecidos, né, para a gente nomear enfim, né, classificar dentro de uma sistemática e caracterizar. Bom, e aí qual o sentido, então, né, da filogenia? Por que a gente tem que saber, né, sobre a origem das plantas, sobre parentescos, enfim, né? E quando a gente tem uma planta qualquer, né? Aqui no caso é um clip art, Clipiartácea, a gente pode botar o nome dessa família. A gente tem, né, um monte de. A gente pode se perguntar assim, né, qual é o sentido, o que são caracteres, né? Como esses caracteres estão distribuídos dentro de uma família em diferentes gêneros, por exemplo. Por que a morfologia é assim? Por que isso se adaptou para um determinado ambiente? E aí a planta, enfim, adquiriu uma morfologia, né, tão específica muitas vezes, ou então perguntas biogeográficas, né, que nortearam muito as nossas aulas anteriores, da onde veio uma espécie, né, enfim, como que ela se originou, quando ela se originou, onde estão as espécies irmãs mais relacionadas, né, qual tipo de evento biogeográfico a gente consegue associar, né, como que essa planta interage com outras espécies. Tudo isso a gente consegue, né, desvendar, a gente consegue responder esse tipo de pergunta pensando, então, né, do ponto de vista filogenético. Tá? E aí, claro, Dobzhansky já falava, né, nada faz sentido exceto a luz da evolução. Né? Então, aqui a gente passa então, a pensar em todos os grupos taxonômicos dentro da botânica que a gente estudou até agora, que vocês estudaram, tanto nas minhas quanto em outras disciplinas, dentro desse ponto de vista evolutivo. E vamos tentar, então, entender e trazer um panorama geral, né,
comparando as nossas próximas aulas com o que vocês já têm de conhecimento, né, anterior dentro da sistemática, né, das plantas. Bom, então assim, ainda a gente pode fazer perguntas, né, mais ecológicas sobre por que alguns lugares apresentam mais espécies do que outros. A gente pode pensar até mesmo na evolução da disseminação de doenças, por exemplo, né? Por exemplo, no caso do Covid, agora entender como que essas variantes estão se comportando geograficamente, migrando de uma região para outra. A gente pode trabalhar também com a filogenia para entender, né, a, desculpe, o comportamento de pragas em lavouras, enfim, né, ou até mesmo estudar as próprias espécies de fungos, insetos que estão interagindo e entender melhor a sua evolução para, né, conseguir controlar e até mesmo a interação com outras espécies, né, e controlar de uma forma sustentável, de preferência, e entender, né, e controlar a dispersão de espécies invasoras, combater o tráfico de espécies ameaçadas também através da filogenia. Tinha um amigo que trabalha no CIO, amigo não, conhecido, né, colega de trabalho, e ele contou uma vez que ele recebia amostras de móveis e madeiras, né, chegadas do Brasil no Reino Unido, para inspeção de que madeira era que estava sendo usada para fazer isso, né? Ou a própria madeira exportada. Então ele é um anatomista de madeira, especialista em leguminosas principalmente, que são as principais madeiras mais nobres que a gente tem no Brasil. E ele, então, através da anatomia, conseguia entender. Mas, claro, a gente pode também retirar uma parte, né, do tecido, como é madeira, enfim, e tentar extrair DNA e sequenciar alguma parte do DNA, né? E aí também, até mesmo para conservação, né? Quais as espécies são mais importantes para conservar uma região ou as espécies dentro de um gênero, enfim, né? Ou mesmo se a gente não sabe nada, né? Existem técnicas chamadas de DNA barcode que têm essa ambição de utilizar um pedacinho da planta e desculpa, gente, estou com uma tosse. Utilizar um pedacinho da planta e tentar, né, como se fosse um barcode mesmo, indicar qual é a espécie a partir de dados de DNA. Uma pastilhazinha que eu fiquei sem água. E aí, né, então, voltando, né, à frase, né, sobre o sentido da biologia, né, dentro de um panorama evolutivo, a gente tem Darwin, né, que inicia essas discussões sobre evolução muito antes, né, dessa revolução na sistemática filogenética, e ele já dizia então que os descendentes com modificação de um ancestral comum por seleção natural, né, e variação hereditária que seria, né, então o norte, o guia da evolução, dos fenômenos evolutivos, né? E além do Darwin, o Mendel, né, também, vocês conhecem lá da genética, estudava as ervilhas, enfim, né? E ele também percebeu, né, que a variação hereditária é promovida por mutações genéticas. Então, a gente tem, né, junto com isso, então, a possibilidade de observar esses fenômenos tanto ao nível populacional, como era no caso de Mendel, né, com as ervilhas, como também ao nível de espécies, ou enfim, taxons de categorias mais elevadas,
como era o pensamento do Darwin, né, quando ele esboçava ali a sua teoria da evolução. Bom, e aí, né, claro que uma rosa vai continuar sendo uma rosa, né? Essa aqui é uma notícia que saiu no jornal The Independent em 98, que dizia que tudo mais na botânica pode mudar de sentido completamente. Um pouquinho sensacionalista, né? Mas era justamente porque estavam, né, saindo os trabalhos com filogenia e trazendo várias novidades, modificações na classificação das angiospermas, né? Principalmente no início. E aí ele fazia essa comparação, né, entre um nelumbo, né, um lótus, e uma ninféia. Então, são plantas assim externamente um pouco semelhantes, né, com flores vistosas, enfim, muitas estruturas, mas ele fazia essa brincadeira comparando com um plátano, né, aquela árvore que a gente tem plantada. Em Pelotas tem bastante. Uma árvore grandona que descama, né, os ramos durante um período. E aí ele fazia essa brincadeira, assim, né, o jornalista na época, perguntando, né, entre elas, quais seriam as mais semelhantes. E claro que, na primeira vista, a gente vai achar que a ninféia e o nelumbo são mais semelhantes, pelo hábito aquático, características, enfim, da flor, né. E aí a gente pode colocar isso dentro de um ponto de vista filogenético, né, onde a gente teria hipóteses filogenéticas, né. Então, a gente representa, na verdade, os nossos resultados de análises filogenéticas como hipóteses evolutivas para aquele grupo, né. Então, a primeira hipótese poderia ser que a ninféia e o lótus eram mais aproximados e em relação ao plátano, né, que seria irmão então daquelas duas. Uma segunda hipótese é que o lótus seria mais próximo do plátano e a ninféia, né, o lírio d'água, seria mais distante, seria irmão delas, né? Ou, por fim, então, o lótus, sendo a mais distante, e uma relação mais próxima entre o plátano e a ninféia. Então, vejam que quando eu tenho 3 exemplos, é muito fácil, né? Porque eu consigo demonstrar para vocês visualmente quais são todas as possibilidades de arranjo que eu teria dentro de uma árvore filogenética para essas 3 amostras, no caso. Mas aí como que eu sei qual que é a melhor? E como que vai acontecer quando eu tenho um monte de espécies sendo analisadas e um monte de características sendo analisadas? Então, muitas vezes o resultado também são várias hipóteses, com o melhor score, digamos assim, com a melhor taxa de confiança, né, estatística para responder aquela resposta, aquela pergunta, né, sobre a evolução do grupo que eu estou analisando. Tá? Então, eu não vou saber qual é a árvore verdadeira, eu vou ter que fazer inferência através de caracteres, sejam morfológicos ou moleculares. Tá? E aí eu trago um outro exemplo agora, né? Onde a gente tem aqui um morcego, uma coruja, nessa primeira hipótese, como proximamente relacionados, né? Então, eu tenho ainda um coelho, que numa segunda hipótese, o coelho estaria mais próximo do morcego e a coruja seria mais distante. Como eu vou saber qual é a melhor hipótese, qual é a hipótese correta nesse caso? Quais são os melhores caracteres mais informativos para eu analisar? Qual é a árvore verdadeira? Eu vou utilizar métodos, né? Vou utilizar modelos, muitas vezes modelos estatísticos, né? Pensados para entender a evolução de organismos e critérios de otimização através de programas, né? Que são programas específicos para análise
de análises evolutivas, né, com base em caracteres filogenéticos, morfológicos ou moleculares, para rodar, então, né, esses testes, essas probabilidades, né, com base em estatística, e originar as hipóteses que são as árvores. Né? Bom, aí eu originei as árvores, né? Tenho aqui 3 possibilidades de novo, agora já que eu tenho 3 exemplos ainda, né, são diferentes, mas são só 3. E cada árvore dessas vai representar uma hipótese de evolução. Tá? E a gente vai ter que pontuar essas árvores de acordo com os critérios de otimização. E aí, claro, considerando quais são os dados originais que eu utilizei, se são morfológicos ou de DNA. E aí a gente vai aceitar, né, a melhor árvore ou as melhores árvores com base nas hipóteses atuais que a gente tem, né, nas evidências atuais, para responder, então, aquelas perguntas evolutivas que originaram a pesquisa. Bom, então vamos falar um pouco dos caracteres de novo, né? Pensando, se eu tenho aqui o coelho e o morcego mais próximos, bom, os dois são mamíferos, né? Então a minha hipótese é de que essa seja a árvore correta e a coruja seja irmã, né, do coelho e do morcego nessa análise aqui. Bom, o coelho e o morcego, ambos têm diafragma e ambos são vivíparos, né? Então, o diafragma enfim, relacionado à respiração e o modo de reprodução como vivíparos. E a coruja, aí já falo da coruja. Então, esses caracteres são homólogos, né? Então, são caracteres que se originaram ao longo do surgimento dessa linhagem, né? E são, então, caracteres que são compartilhados já pelo ancestral comum do coelho e do morcego, ambos como mamíferos, então, né? Por outro lado, outras características, né, como as asas, que estão presentes também na coruja, e o hábito noturno também, que também relacionam a coruja com o morcego, são o que a gente chama de homoplasia. Homoplasia, ou caracteres homoplásticos, tá? Que são, então, caracteres que nos enganam, na verdade. Né? A gente olha para eles, eles chamam muito atenção, a gente acha que é uma boa característica para circunscrever aquele grupo ou colocar na análise e depois descobre que não, que era uma homoplasia. E aí tem que buscar, né, se eu não tenho ainda, quais são os melhores caracteres que são informativos realmente, né, para a gente falar daquele grupo. Bom, aí eu quero introduzir um pouquinho, então, terminologias que a gente utiliza, né, quando a gente está analisando uma árvore filogenética. Tá? Então, aqui a gente tem uma árvore das angiospermas, tá? E toda vez que a gente tem uma ramificação nessa árvore, tá? Seja onde for, desde a base ou mesmo nos ramos mais terminais, eu vou chamar esse ponto de intersecção de nó, tá? Onde a gente ramifica, a gente tem um nó. Então, tem vários, né? Tanto nós mais abrangentes na nossa árvore, né? Quanto nós mais restritos, né? Com poucos grupos ali dentro, né? Ordens, no caso, representadas. Bom, as linhas, né, que conectam os nós, né, e levam até os terminais da nossa árvore, né, as ordens, no caso aqui, essas linhas todas são ramos. Também não importa se é um ramo que conecta um nó ao outro, né, um ramo que vem lá da base, ou um ramo mais curto, pode ser um ramo que sai direto e vai até o terminal, né, sem muita ramificação posterior. Tá? Então, nós para as intersecções e ramos para as linhas, né, mais alongadas. E essa árvore ela vai ser enraizada normalmente. Tá?
E essa raiz, né, é que vai nos dizer quais são os caracteres ancestrais para otimizar a minha árvore, né, e direcionar as minhas análises dentro da matriz de caracteres para eu entender a relação dentro do meu grupo interno, né? Então eu preciso de um grupo externo para enraizar. Esse grupo externo vai ter características diferentes do meu grupo interno. E o meu grupo interno é todo o espectro que eu quero analisar, todos os táxons que eu quero analisar. Pode ser indivíduos de uma população, populações de uma espécie, espécies de um gênero, gênero de uma família, famílias de uma ordem, ou ordens das angiospermas, como é o caso aqui. Tá? E aí cada, então, táxon representado na minha árvore filogenética, ele vai ser chamado de terminal. Né? Então, não interessa, de novo, qual é o nível, a hierarquia taxonômica. Qualquer táxon, nesse caso, né, ordens aqui, são os meus terminais, mas se eu estivesse analisando espécies de um gênero, os meus terminais seriam as espécies. Bom, e aí a gente vai analisar, então, os agrupamentos, né, dos táxons dentro da minha árvore filogenética. Isso aqui eu estou fazendo um resumão, tá, gente? É uma aula bem teórica e a gente vai ver isso tudo depois na prática também, certo? Então, vou começar aqui destacando as monocotiledôneas. Tá? Então, as monocotiledôneas estão representadas aqui por várias ordens e todas elas aparecem com um único ancestral em comum, representado por esse nó. Okay? E aí, então, né, a gente vê aqui, olha só, tem uma origem única, né, a partir daqui, uma origem única para as monocotiledôneas. E esse segundo nó representa a diversificação das ordens, famílias, por fim, né? Assim por diante, como a gente tem hoje. Então, aqui é o ancestral comum mais recente das monocotiledôneas, que formam um grupo monofilético. Agora, aqui em lilás, eu estou representando para vocês um grupo que antigamente, lá no Cronxt, né, lá muito tempo atrás, era conhecido como Amentífere. Amentífere, ou seja, é um agrupamento, é um táxon que não existe mais, tá? Então, era um táxon que agrupava Proteales, Malpighiales e Fagales. Tá? E vejam só, na filogenia, essas ordens elas estão bem distantes entre si. E entre elas tem várias outras coisas que são outras ordens que não faziam parte de Amentífera. Então, Amentífera eram só essas três onde a setinha está indicando. Então, nesse caso, eu estava tratando de um grupo que era polifilético. E por isso, então, eu precisava reorganizar. Por isso que a Amentífera não existe mais. Né? Vocês nunca devem ter ouvido falar em Amentífera, porque não existe mais. A gente, né? O grupo Taxon foi extinto porque ele era polifilético e não se trata mais como Amentífera. Bom, e aí depois a gente tem aqui na base, né, da nossa filogenia, Amborellales, Nifeales e Astrobaleales, que são grupos parafiléticos, tá? Parafiléticos. Ah, eu preciso voltar ao meu slide. Aqui. Não vou conseguir voltar, mas vocês conseguem voltar para o início um pouquinho e vocês vão observar que essas três linhas que formam Amborellales, Nifeales e Austrobaleiales, elas estão saindo independentemente aqui de baixo. Tá? Isso daqui era chamado de enfim, angiospermas basais, mas elas ganhavam um nome, era o grupo ANA, né? Chamavam o agrupamento ANA. E dentro das angiospermas basais, né, essas três linhagens eram consideradas como um agrupamento. E a partir das filogenias das angiospermas, você viu que não, que cada uma tinha uma origem independente ao longo da evolução.
né? Que na verdade elas formam um grado, então, não um clado, né? Um grado é quando o agrupamento não é monofilético. No caso das monocotiledôneas, a gente tem um clado. E aí, aqui, nesse caso, elas são parafiléticas. Por quê? Porque elas têm um ancestral em comum, mas elas não incluem todos os descendentes desse ancestral em comum. Por isso que elas são parafiléticas, tá? Porque elas tiveram origens, né, independentes ao longo do tempo. Bom, então com a sistemática molecular, a gente tem, né, fazendo ali um passo a passo, né, da sistemática molecular, a partir já, né, da aquisição das amostras, coleta em campo, enfim, preparação, a gente vai ter, né, a extração do DNA, sequenciamento dos segmentos de ácidos nucleicos, que pode ser DNA do núcleo, DNA do cloroplasto, pode ser espaçadores no núcleo, espaçadores do cloroplasto, e eles vão responder de formas diferentes, a gente vai conversar mais sobre isso mais adiante, tá? E a gente vai ter, claro, um número muito grande de caracteres, incomparável. Se a gente poderia pegar uma planta e fazer uma descrição completíssima, assim, de toda a morfologia dela, mas não ia chegar nem perto a quantidade de caracteres que a gente consegue quando a gente trabalha com biologia molecular, né? Então, a gente tem, por exemplo, é comum ter marcadores com mais de 1000 pares de bases, né? Alguns com menos, enfim. Então, só para você ter uma ideia da quantidade de informação. E aí cada par de base é como se fosse uma característica, né? Sei lá, flor amarela. A, tipo, sei lá, sabe? Só tô fazendo uma comparação bem esdrúxula, mas para vocês entenderem que cada letrinha, cada nucleotídeo, né? Vai ser uma característica dentro da nossa comparação filogenética. Tá? E aí, além disso, né, a gente vai ter A, C, T e G, ou seja, eles até podem ser influenciados pelo meio ambiente, mas não como as características morfológicas, né, que respondem muito diretamente à variação ambiental sem necessariamente ter uma alteração no DNA. Então, o DNA ele vai ser mais estável e constante, né? Quando a gente vai fazer uma comparação entre diferentes organismos. E a gente, claro, trabalha também com uma seleção objetiva dos caracteres. Eu não preciso pensar se a folha ou o fruto ou a flor é mais importante. Não, eu vou pegar aquela região do DNA e vou comparar aquilo ali para todos. E outra coisa, ainda não tem que ficar pensando, será que isso aqui é folha ou será que é um ramo modificado? Que às vezes acontece isso, né? E a gente tem que interpretar se é na taxonomia com morfologia só. Aqui não, aqui a gente consegue pensar nos caracteres de forma objetiva só com os nucleotídeos. E aí permite a comparação, então, né, entre qualquer grupo de organismo, mesmo fora do reino vegetal, fora das plantas. Né? Bom, eu ia falar ainda sobre incorporação do tempo, sobre a biologia molecular, né? Além um pouquinho da parte da reconstituição filogenética, trazendo também a questão biogeográfica de volta para a pauta. E aí o tempo é uma questão essencial, assim, né? Que é crucial para a gente entender a evolução dos organismos. Sem o tempo, a gente tem só uma dimensão, que é o espaço. Né? Então, incluindo o tempo, a gente consegue perceber se a evolução entre diferentes organismos, por exemplo, é coincidente, ou se a evolução de áreas e espécies é coincidente, coevolução, por exemplo, entre duas espécies, se ela é coincidente, tanto em diversificação como também no tempo de origem dessa diversificação, né, que vai ser, então, chave para a gente responder questões evolutivas, questões biogeográficas, questões ecológicas sobre os organismos que a gente está estudando. Mas eu vou deixar esse assunto para a próxima semana, para não me alongar muito, como é um assunto ainda também, né, bem complexo,
eu vou deixar para a gente discutir ou na próxima semana ou em seguida, tá? De acordo com o cronograma da disciplina, tá? Mas a gente vai ver isso aqui ainda. É um extra, tá, gente? Porque, claro, eu já vou puxar um pouco mais para análises, né? E análises que não são as análises básicas, são análises mais complexas de biogeografia, enfim, né? Que vão aplicar o tempo de divergência. Taxonomia também, claro, né? Mas, digamos, é um passo além a partir da nossa disciplina. Mas a gente vai tocar nesse assunto, sim, que pode ser, enfim, eu vejo qual o formato que eu faço, se eu gravo uma aula extra ou se eu gravo como uma aula, dependendo do tamanho que ficar, e posto na sequência para vocês. Bom, um abraço e até logo.